Olá, inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de nos acompanharem para que eu traga as atualizações do dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, e eu trago aqui uma série de informações importantes com relação aos casos, ocupação hospitalar e alterações no funcionamento do comércio para a próxima semana. Bem, vamos lá. Atualização dos casos. Hoje nós totalizamos 351 exames realizados, dos quais hoje 89 são positivos, deixando claro que desses 89, 16 foram feitos em laboratórios privados. Então muita gente me pergunta se nós contabilizamos aqueles casos que são positivos e feitos em laboratórios privados. Sim, os laboratórios nos informam e esse número compõe os casos positivos que nós temos. São 89 pacientes positivos. 234 foram descartados. E nós temos hoje o número de 58 pessoas curadas. Muita gente também pergunta, 89 são doentes ativos? Não, são pessoas que foram contaminadas ao longo do tempo, dos quais muitos já foram curados. Então, dos 89, 58 eles estão curados. Quer dizer que nós temos 31 pessoas diagnosticadas, testadas, positivas em Barra Mansa hoje com o vírus ativo. Então, são 31 positivos ativos dos 89 que nós totalizamos. Esses exames são feitos tanto no LACEN, que é o laboratório central, é público, quanto com os testes rápidos, quanto em outros laboratórios particulares. Essas 89 pessoas, elas podem ter sido diagnosticadas em Barra Mansa ou em outras cidades. As 16 de hoje são resultado de testes feitos em outras cidades. É a soma desses resultados positivos que nós recebemos de outras cidades. Então, repetindo, 351 realizados, 89 positivos, 234 descartados, 58 curados. Nós temos um óbito e nós temos 3 óbitos, que eram pessoas com comorbidades que estão sob investigação. Ainda não tivemos a conclusão de se as pessoas que morreram, se elas tiveram o coronavírus ou não. É importante dizer isso porque tem pessoas que estão internadas por outras razões, pessoas que infartaram, que vieram a óbito por outras razões e que podem ter tido também o coronavírus. Não necessariamente morreram da doença. Então, nós temos um caso, resultado efetivo da doença aqui em Barra Mansa, que resultou em óbito. Nossa ocupação dos hospitais, isso é o que preocupa todo mundo. Nós temos hoje na Santa Casa 9 pessoas sendo atendidas, dos quais 1 é positivo e 8 são suspeitos. No centro de Covid nós temos 2 suspeitos. No Santa Maria temos 8 pacientes. No Hospital da Mulher não tem ninguém e na UPA do centro não tem ninguém. Temos apenas um paciente utilizando ventilação mecânica, usando respirador. Todos os outros respiradores eles estão desocupados. Eu gostaria de falar também sobre as ações que nós adotamos ao longo da semana para reduzir o impacto das filas nos bancos da cidade e que são um agravante severo, não em Barra Mansa, mas em todo o Brasil, e algo a ser combatido. As pessoas têm buscado o banco para receber seus benefícios, para fazer suas operações bancárias regulares. Os bancos estão com o efetivo diminuído porque tem muita gente afastada nesse período. Então, a aglomeração nas filas dos bancos ela é notória em todo o Brasil. Muita gente me pergunta, o risco maior é no comércio ou é nas filas dos bancos? Em função do comércio estar adotando todas as práticas que nós determinamos, o risco nos comércios, eles são diminuídos. Existe risco? É claro que existe. A
cada dia nós temos estudos que mostram que a contaminação ela pode ser feita de várias maneiras, inclusive a certa distância. A máscara é uma barreira física importante, sem dúvida nenhuma. A utilização de um óculos, ou de preferência a máscara de proteção, é importante? Sem dúvidas. Mas tão importante ou mais importante é o hábito de higiene, é nós utilizarmos a asepsia pelo sabão com água, álcool gel e mantermos o distanciamento. Tem muita gente achando que nós voltamos à vida normal, estamos longe disso. Tanto é que algumas capitais do Brasil já adotaram lockdown, esse isolamento total, e no Rio de Janeiro está se discutindo também a implantação disso a partir de segunda-feira na capital e nas áreas próximas. É muito difícil. É claro que nós temos que enfrentar a doença, limitar os vetores de contaminação, nós devemos acompanhar os doentes e aqui em Barra Mansa nós temos feito isso de uma forma muito assertiva. Quando nós identificamos um paciente, nós temos uma equipe que vai à casa da família, acompanha a evolução desse paciente, verifica se não existem desdobramentos dentro daquela residência, de maneira que um contaminado, por falha no isolamento, pela deficiência, até na capacidade que as casas têm para isso, né? A gente sabe que existe muita gente que não tem condição de deixar um quarto para apenas um doente. Aquela pessoa ficar isolada no cômodo da casa. Tem muitas casas que não possibilitam isso. Então a gente está fazendo o acompanhamento das famílias para evitar essa contaminação no ambiente familiar. Também o acompanhamento do uso do medicamento. Com isso, a gente não está tendo muitos casos que se desdobram em casos graves. É importantíssimo nós dizermos isso. Quanto maior o cuidado, tanto na prevenção quanto no tratamento, nós diminuímos o impacto da doença e que essa doença se agrave. Isso é muito bacana e tem dado certo. Então, muito obrigado à nossa equipe médica e obrigado a você que tem feito a sua parte dentro do possível. Voltando aos bancos, nós entendemos que aquela aglomeração, ela realmente é um fator agravante do risco no centro da cidade, também na Vila Nova, que é um bairro populoso e que tem uma agência da Caixa Econômica onde muita gente estava se aglomerando de forma desordenada. Desde segunda-feira, nós adotamos algumas práticas. Colocamos uma equipe para ajudar a organizar as filas, nós colocamos gradis, os bancos colocaram os gradis e nós organizamos isso. Nós disponibilizamos uma equipe para asepsia, a pessoa vem com álcool gel, com álcool 70, faz lá a higienização das mãos. E botamos uma equipe de socorro. Então você olha na Praça da Matriz, tem 2 ambulâncias paradas, que é para socorrer as pessoas que eventualmente passem mal. São filas longas. Algumas pessoas ficam 4, 5 horas na fila. É natural que com o sol, com o cansaço físico, principalmente os idosos, os diabéticos, venham a ter algum problema. O diabético pode vir a ter uma hipoglicemia, como aconteceu, e a nossa equipe médica faz o socorro e o atendimento imediato. Então esse foi um trabalho que nós fizemos para tornar menos grave ali a situação da pessoa em fila. Depois disso, nós identificamos, através de pedidos, é claro, e vale ressaltar, a necessidade de banheiros químicos. Colocamos banheiro químico na praça, colocamos banheiro químico lá na Vila Nova. Nós também disponibilizamos copos de água, o SAI produz, nós temos uma máquina de invase de copo de água. Essa semana nós distribuímos copo de água ao longo das filas. Isso é para amenizar o problema. Houveram sugestões de cadeiras. Pela disposição de Barra Mansa, o volume de pessoas, nós temos muita dificuldade de colocar cadeiras, até porque essas cadeiras elas teriam que ser distribuídas a um longo trecho para evitar o contato com as pessoas, e nós não somos uma cidade pequena, como eu vi em algumas fotos, que tem a possibilidade de botar uma tenda e bota ali embaixo 50 cadeiras e resolve. O volume nosso é muito grande. Então, esse dispositivo não deu certo para utilizarmos. Todas as outras ações nós conseguimos implementar com sucesso, amenizando a consequência para as pessoas. Eu ouvi essa semana muitos comerciantes, e é claro que todo mundo que trabalha com comércio tem a necessidade de funcionar seu negócio, mas as pessoas estão preocupadas em fazê-lo de maneira a se manterem seguras também. Então, quando o comerciante ele adota práticas recomendadas, ele demonstra um respeito ao próximo, ao seu cliente, à cidade, e o respeito ao ordenamento jurídico que está sendo colocado em prática para preservarmos as vidas. Bem, eu ouvi alguns comerciantes que me sugeriram o seguinte: como as filas dos bancos estão sendo, notadamente na parte da manhã, elas já diminuem muito no início da tarde,
e nós estamos com aquele esquema de vermelho e amarelo, onde metade das lojas funciona de manhã e metade à tarde, e no dia seguinte a gente inverte. Eles me sugeriram, na próxima semana, nós fazíamos uma tentativa de adequação disso. Como as filas principais estão de manhã, seja dos bancos, seja das lojas que trabalham com carnê, como Casa Bahia, Ponto Frio, Loja 100, a sugestão foi que nós fizéssemos os comércios verde e amarelo a partir das 14 horas, indo até as 20, Casa Bahia, Loja 100, Ponto Frio, abrindo às 7 da manhã e indo até as 13 da tarde, ou seja, nós teríamos um desencontro de 1 hora entre essas 3 grandes lojas que formam grandes filas e os demais comércios, e os demais comércios também sairiam fora da hora dos bancos. Então essa é uma adequação que a gente está fazendo. Eu tive uma reunião à tarde com vereadores, com comerciantes, com representantes de categoria, com a SEAP, CDL, Comércio Codec. Então, da forma mais democrática possível, nós temos feito a gestão da situação que a gente vive. Não existe receita pronta, eu sempre falo disso. Não tem um manual para se enfrentar o Covid, não tem um manual para uma pandemia do nível da que nós estamos enfrentando. Então, a gente vai pela experimentação, com muito bom senso, muito boa vontade, uma equipe extremamente determinada em fazer as coisas funcionar, e tem dado certo. Então, nós decidimos que na próxima semana nós faremos um novo teste para ver se a gente consegue amenizar a consequência de tanta gente na rua em função dos bancos lotados. É claro, quem precisa ir ao banco continuará indo. Nós não controlamos esse calendário de pagamento dos benefícios, esse é um regramento federal, não temos qualquer tipo de intervenção, ninguém nos consulta para isso, é uma regra para todo o Brasil. Bem, a partir de segunda-feira, repetindo, de segunda-feira, sábado, vai continuar valendo o calendário do vermelho e amarelo. A partir de segunda-feira, os comércios descritos como vermelho e amarelo vão funcionar de 14 às 20 horas. No próximo sábado, como não tem fila de banco, nós teremos o comércio funcionando de 9 às 14. Casa Bahia, Ponto Frio, Loja 100, somente poderão funcionar de 7 da manhã às 13 horas. Se elas vão abrir às 8 ou às 7, elas vão decidir. A gente está autorizando que elas funcionem de 7 às 13 horas. Os hotéis, eles poderão funcionar das 18 da tarde às 8 horas da manhã. É uma necessidade principalmente de médicos de fora, de fornecedores de materiais da área da saúde, terem que se hospedar na cidade. Então, nós temos casos de cirurgiões, de anestesistas, médicos de várias áreas que se hospedam em Barra Mansa na rede hoteleira, e isso tem já funcionado sem uma regulamentação de horário específico, e agora a gente está regulamentando. O hotel pode funcionar, então, das 18 horas da tarde às 8 da manhã para as pessoas pernoitarem. Os motéis, eles podem funcionar das 6 da manhã às 23h59, que já era um horário que a gente já estava fazendo teste, já estava com ajuste. Por que o motel não pode funcionar a madrugada inteira? Para evitar que aquelas pessoas que trafegam na Dutra, que são vendedores que vão para Rio, para São Paulo, para Goiás, que estão passando pela Dutra, fiquem em Barra Mansa e sejam um vetor de contaminação na cidade. Então, o motel não vai poder trabalhar como hotel. Os restaurantes, eles podem funcionar das 10 da manhã às 20 horas. Nós estendemos um pouco esse horário, até por uma coisa óbvia. Se as pessoas podem almoçar, elas também podem jantar. A aglomeração que se dá no jantar, geralmente, é muito menor do que a do almoço. Então, nós estendemos o restaurante das 18 horas para as 20, podendo funcionar, então, das 10 às 20 horas. Com relação às escolas, a gente prorroga por mais uma semana a suspensão das aulas nas instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, ou seja, está prorrogado o isolamento nas escolas, o cancelamento, a suspensão das atividades até o dia 19 de maio. Os funcionários do município maiores de 60 anos de idade começarão agora o retorno às atividades. Aqueles que puderem trabalhar em home office, farão home office. Aqueles que não podem, ou que a sua atividade, uma atividade de trabalho de rua, e se for possível, que eles guardem uma distância de 2 metros dos colegas e que sejam mantidas as condições sanitárias, onde essa pessoa que é vulnerável, ela tem a sua saúde preservada, vai voltar a trabalhar a partir de segunda-feira.
quem vai definir o modelo desse trabalho é o seu chefe imediato, isso em cada secretaria. Aquelas secretarias onde o funcionário trabalha interno e é possível disponibilizar um local arejado, com distanciamento, funcionará. Isso ficará à discrição, à decisão do secretário ou do chefe imediato de cada uma das pessoas. Lembrando que toda e qualquer possibilidade de funcionamento hora regulada mantém-se condicionada nos termos do acordo que nós fizemos com o Ministério Público e foi homologado na Justiça. Eu tenho uma preocupação muito grande em que nós façamos a abertura possível, que nós consigamos manter os números de doentes graves baixíssimo como se encontra, que nós tenhamos a capacidade de atender a domicílio, garantindo que a doença não avance. Então, mantemos então o cumprimento do que foi feito por acordo judicial. Eu aproveito para ressaltar que é necessário, é importante que aqueles que possam ficar em casa, que fiquem. Muita gente me pergunta, poxa, mas era a hora de abrir? Sim, é necessário, porque senão as empresas da cidade todas vão quebrar. Barra Mansa vai ter um desemprego recorde e a gente vai ter a consequência desse desemprego em pouco tempo. Então eu tenho uma preocupação muito grande em que nós possamos manter os empregos desde que sejam garantidas as condições de atendimento daqueles que venham a ficar doentes. Só vai ficar doente quem decidir ir para a rua. Não tem ninguém sendo obrigado a ir para a rua. Se você entende que o mais adequado é ficar em casa e fazer o seu isolamento, o faça. Fique em casa. De qualquer maneira, se for necessário botar o pé na rua, seja de máscara. Lembrando que ontem foi aprovada uma lei estadual determinando que todo mundo é obrigado a utilizar máscaras na rua. Isso é uma lei estadual que a polícia vai estar autorizada a fazer a abordagem dessas pessoas. Então, para que não tenhamos dúvida, é uma lei que vale em todo o estado do Rio, que é extremamente necessária. Eu, quando saio de casa, boto o pé do lado de fora, já boto minha máscara. Isso em respeito às pessoas com as quais eu convivo. E agora é uma lei estadual. Então, se nós fizermos, gente, adotarmos tudo que está sendo estabelecido, a gente minimiza o risco da doença afetar a vida de cada um de nós. É fundamental que cada um faça a sua parte. É fundamental que aqueles que entendem a necessidade de isolamento mantenham o isolamento. Idosos devem ficar em casa, crianças não estão tendo aula, devem ficar em casa. É uma insanidade, uma inconsequência, uma mãe pegar uma criança e ir para a rua passear. E a gente está vendo isso toda hora, uma mãe com uma criança pela rua, e criança que bota máscara, tira máscara. A gente sabe a dificuldade com criança, eu tenho 2 em casa. Então, criança dentro de casa, idoso dentro de casa, nós estamos num momento grave da doença, eu não sei nem se eu posso dizer que é o pico. É o pico se nós olharmos para trás. A gente está no momento mais alto se olharmos para trás, mas não quer dizer que isso não vai crescer ainda mais. Então, para que não cresça, é fundamental que todos façam o mínimo das ações. Eu tomei um susto outro dia quando eu vi que, apesar de todo o avanço em Manaus, por exemplo, as regras de restrição eram extremamente brandas. E agora o prefeito da cidade está discutindo se tem ou não que fazer o lockdown, como é que faz. Não adotaram as práticas adequadas no momento certo. Nós é que adotamos. Se os nossos números são positivos, é resultado de uma política séria, contundente no momento certo. E, é claro, do envolvimento da sociedade. Então, eu tenho que agradecer mais uma vez a cada um de vocês que tem feito o seu melhor. Continue puxando a orelha daqueles que não estão fazendo. E a gente segue avançando. Então, tendo mais notícias, eu trago atualizações nos próximos dias. O principal recado é que a nossa estrutura continua saudável, nós temos condição de atender as pessoas, os números, apesar de estarem crescendo, são dentro do razoável e nós estamos administrando principalmente esses doentes com as visitas domiciliares, os atendimentos adequados. Semana que vem, comércio funcionando em modo experimental, a partir as verdes, as amarelas e vermelhas, a partir das 14 horas indo até as 20 horas, desencontrando o horário bancário. Então, deixo aqui meu abraço carinhoso a todos. Mais uma vez, eu faço aqui, eu rendo homenagens aos nossos profissionais da saúde. São guerreiros. Se nós temos medo de ficar doente, imagine aquela pessoa que deixa sua família em casa e vai para um hospital tratar daqueles que estão doentes, sabendo que o maior número de contaminados é das pessoas diretamente envolvidas com a saúde.
Eu rendo homenagens, reconheço o mérito de cada um, que Deus abençoe a vida dessas pessoas rica e abundantemente, que preserve sua saúde e que dessa maneira a gente possa seguir enfrentando e dando certo. Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado.